Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez no canal do YouTube do Grupo Espírita Teresa de Jesus para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos analisar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas causas atuais das aflições, no item 4 e 5. Antes, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo Emmanuel, né? São passagens que Emmanuel escreveu em diversos livros. Essa foi escrita no Reformador de 1954 e tem o nome de Nem Todos os Aflitos. A aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros apreendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe fere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulso quase sempre converte em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desânimo. O ingrato transforma em calhaus, com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos, como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aquele que recebe por instrumentos de perfeição consegue extrair-lhes as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consciente de nossos ideais e de nossos sonhos é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa na criação sublime do aprimoramento eterno, a que todos somos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Emmanuel, o Reformador de 1954. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos, e elevemos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a esse mestre, esse irmão, esse companheiro de jornada, que tanto nos ama e que nos educa sempre. Tudo e todos os momentos da nossa vida, desde as nossas dores até as nossas alegrias, desde as nossas lágrimas até os nossos sorrisos, são motivos de aprendizado para cada um de nós. Que possamos aprender a louvar quando estamos alegres, mas também a louvar quando estamos entristecidos. Que possamos entender, Senhor, que as aflições fazem parte do nosso momento evolutivo e que cada uma delas, muitas vezes, nós mesmos as procuramos. Sê conosco, Pai de infinita bondade e misericórdia. E agradecemos não só a nossa mentora Teresa de Jesus, mas a todos os mentores de todas as casas e irmãs que estão juntos, trabalhando neste momento para aliviar dores e sentimentos de todos os nossos irmãos. Sê conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Que são as causas atuais das aflições, lendo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4 e 5, né? De duas espécies são as vicissitudes, quer dizer, são essas dificuldades, né, da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida.
Quer dizer, quando nós não temos as aflições que fazem parte da vida, que são os reveses, as dificuldades, né? A perda do poder aquisitivo, a saúde que fica debilitada, o sepultamento de um irmão muito querido, a entrega, às vezes, de valores que foram construídos durante toda uma vida, um patrimônio de toda uma vida, que de repente tudo se acaba. Todas essas situações podem se transformar em aflições muito severas ou simplesmente em lições belíssimas que cada um de nós pode aprender muito com elas. Então, se elas não promanam dessa existência, elas podem vir das causas anteriores, de situações reencarnatórias anteriores, não como punição, mas como um aprendizado ao espírito rebelde e leviano que fomos e somos ainda, né? Porque ainda estamos num planeta de provas e expiações, buscando a nossa melhoria, o nosso progresso e a nossa luz. Então ele continua aqui. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são de consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Muitas vezes cada um de nós busca esses males quando nós não conseguimos escutar os nossos pais, quando nós não aceitamos um conselho de um companheiro que está percebendo que nós estamos caindo num erro, que aquela situação para nós vai gerar tristeza, desconforto e falta de oportunidade no futuro. Quantos se arruinam por falta de ordem? Tem aqui um pedacinho. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos de nós, às vezes, né, joga o dinheiro em investimentos esperando que renda o quíntuplo daquilo? E, na realidade, a gente acaba perdendo aquele dinheiro em um investimento mal pensado. Então, isso para nós vem trazendo aflições e aflições muito sérias. Se nós, enquanto seres encarnados, não sabermos aprender a ganhar, né? A sorrir, a viver, mas também a perder, a deixar de ter e levar ensinamentos profundos para a nossa vida enquanto espíritos, nós acabamos nos afundando em grandes aflições, em aflições sem fim, em momentos em que nós vamos dizer, eu não suporto tal situação. Aí vem as situações em que a pessoa retira a sua vida, acaba sumindo no mundo, né? Acaba se entregando aos vícios de todos os matizes, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado. A maioria das vezes, nós somos os próprios culpados da nossa própria falta de bom senso. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Se a gente tem 10 mil, a gente não está satisfeito. A gente quer 100, 50, 200, 1 milhão. Então, muitas das vezes, nós entramos em situações dificultosas demais para conseguir 1 milhão, para ter aquele dinheiro. Existem situações, eu estou acompanhando uma novela, né, que o rapaz está preso para ganhar 1 milhão e mais de 1 milhão. Ele está assumindo uma culpa que não é dele. Então, nós percebemos aí como é difícil, né? Como é complicado quando nós temos esse egoísmo, essa vontade de querer ter aquilo que não nos é no momento propício. Se não nascemos ricos de berço, se não nascemos com proventos de berço, esperemos no trabalho santificante, na entrega do dia a dia, as nossas labutas, e aprendamos a conviver com aquilo que nos foi possível ter. Não? A gente nunca pode almejar aquilo que o nosso vizinho tem. Nós nunca sabemos o que o nosso vizinho passa ou passou para ter aquilo que ele tem. Então, nós nunca devemos fazer isso, né? É um grande erro nosso. Quantas uniões desgraçadas, porque resultam num cálculo de interesse ou da vaidade, né? Onde o coração não teve parte.
Eu me casei com o dinheiro do companheiro ou da companheira. Aí o amor não vem. E aí vem essas uniões tão difíceis de se conseguir entender. Quantas dissensões funestas, disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas brigas agora poderiam ser evitadas, né? Se nós soubéssemos dividir, repartir, não ter essas disputas, né? Nós vemos na Síria essa guerra por conta de uma pichação no muro. E o presidente, o responsável, né, começou a revidar, e hoje todo um povo sofre, onde o lugar era tão lindo, e vai tornar esse lindo de novo. Porque se está acontecendo é com a permissão de Deus, nosso Pai. Nada acontece sem a permissão dele, sem que ele esteja sabendo o que vai acontecer. Então, mesmo nessas dissensões, mesmo nessas guerras, nessas lutas, a presença do nosso Pai se faz viva, porque é uma maneira de que todos os seus habitantes possam aprender a lição necessária. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantas dores pelos nossos excessos. Álcool, fumo, drogas, sexo, né? A nossa falta de paciência, a nossa falta de parar, respirar e pensar. A gente quer logo agir, quer logo confrontar, a gente quer logo bater de frente, como a gente costuma falar, né? E brigar. E acabamos doentes. Ataca o nosso fígado, ataca os nossos órgãos vitais. Abaixa a nossa imunidade e nos faz adoecer. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combatem desde os princípios as más tendências? Filho, de onde veio essa caneta? Ah, mamãe, fulano te deu? Ah, nós temos um exemplo muito vivo agora essa semana. Infelizmente, um rapazinho vendendo no trânsito, ele assaltou um carro. A mãe reconheceu o filho e quando ele chegou em casa, ela levou o filho para a delegacia. E disse para o delegado, eu prefiro meu filho preso e vivo do que morto. Então essa mãe foi de uma sabedoria muito grande. E a lição que esse rapaz vai ter, se ela conseguir perseverar na educação e na responsabilidade, porque ela tem uma responsabilidade na mão. De quando retornar à pátria espiritual, seremos perguntados, que fizestes do filho que te dei para cuidar, dos bens que te dei para administrar, dos talentos que te emprestei para que você possa usar. Então, nós precisamos estar atentos e muitas lições nós tiramos daí. Depois, mais tarde, quando colhem o que semeiam, se mais tarde ele entrasse com uma arma em casa e matasse a mãe estaria colhendo o que ela semeou. Admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Esses dias eu vi no Facebook a mãe nova e os filhos pequenos, um puxando para cá e para lá. É minha mãe, é minha mãe, é minha mãe. Quando a mãe ficou idosa, os dois espremiam de um para o outro. É sua mãe, é sua mãe, é sua mãe. Os pais idosos precisam de nós. Se nós não temos condições, se nós vamos colocá-los, precisamos colocá-los no asilo, por falta de opção, que tenhamos pelo menos a hombridade de visitá-lo, de não deixar faltar nada para eles. Mas o principal é que se nós possamos cuidar, que nós cuidemos de nossos pais, como eles cuidaram da gente. Aqui não é um julgamento, né? Muito pelo contrário. Quem sou eu para fazer isso? Eu ainda trabalho também, tenho minha mãe idosa, e a gente precisa ter o pão de cada dia. Então a gente diminui às vezes a carga e cuida deles. Quando a gente não tem, quando eles estão doentes, a gente precisa que outra pessoa cuide, a gente paga um cuidador ou coloca em algum lugar onde a gente vai ter certeza que ele vai ser bem tratado. A quem então, aqui ainda tem um pedacinho, interrogam-se friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração por essas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer, se houvesse feito ou deixado de fazer tal ou qual coisa, não estaria em tal condição. Mas aqui também cabe uma ressalva.
Tudo para nós é um grande aprendizado. Mesmo as separações, né? Mesmo os desencarnes, assim, de uma maneira abrupta. Tudo são aprendizados com que nós podemos crescer ou entrar em profundo desespero e entrar em profunda aflição. Porque quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele está nos mostrando que nós temos nele condições espirituais, condições de conviver com as nossas dores, com as nossas faltas, de uma maneira serena. Porque chorar, meus irmãos, faz parte da vida. Viver o luto é essencial em todas as fases. Vive-se o luto não só na perda de um ente querido que volta à espiritualidade, mas numa separação, num filho às vezes que vai estudar em outro país, né? E a gente talvez não tenha tanto contato com ele como teve antes. São situações de luto diferentes, mas são situações em que a gente pode e deve reaprender a viver e a conviver. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Eu vou responsabilizar a Deus, porque nós jogamos nas costas de Deus. Ah, Deus não me ama, Deus não liga para mim, Deus nunca me viu como filho. Mas, se nós botarmos realmente a mão na consciência, para ver como é que estamos levando esta vida, e se não descobrirmos nada nesta, se pelo menos nós acreditarmos, se formos espiritualistas e acreditarmos na existência da alma, nós vamos perceber que de alguma maneira a educação divina vem para nos auxiliar. Então, meus irmãos, para nós que estamos espíritas, que acreditamos na reencarnação, sabemos que se não foi nessa encarnação, pode ter sido numa outra encarnação, a prova que eu preciso passar. Como aquele senhor que perdeu o dedinho na fábrica quando ele ia perder a mão toda. Porque a encarnação anterior, ele não usou bem a mão. Por isso Jesus fala, né? Antes que você entre sem a mão, né? Sem o dedo, do que você entrar no reino do céu, com diversos erros. A gente não consegue entrar no reino, a gente não consegue ter paz de espírito enquanto a gente não pagar o último centil. Jesus nos alerta sobre isso. E ele, quando foi consultar, né, ele era espírita, quando ele foi consultar os seus mentores, ele falou, olha, você recebeu um acréscimo de misericórdia, porque você ia perder a mão toda e você perdeu só um dedinho. No dia seguinte, ele estava lá, na fábrica, trabalhando, cantando e ajudando os irmãos. Porque a nossa encarnação, apesar de dolorida, de sofrida, ela pode ser uma encarnação de exemplo para todos aqueles que convivem conosco. Somos vistos e revistos pelos nossos irmãos o tempo todo. Somos observados o tempo inteiro, não só pelo plano espiritual, mas também por aqueles que convivem com a gente. Parentes, vizinhos, amigos. Eu tinha uma tia que não gostava nem de falar do espiritismo. Até que um dia ela me perguntou como é isso. E eu expliquei. E ela entendeu. E hoje nós conversamos sobre Jesus assim. Ela com o ponto de vista dela e eu com o meu ponto de vista. Que é preciso que a gente se respeite. Que as religiões se respeitem. A alma é fato, ela existe em todos nós. Todos nós somos espíritos. Eu estou olhando para mim agora como espírito encarnado, fazendo esse estudo. E cada um de vocês que vai me ouvir é um espírito encarnado, ou muitos desencarnados que vão estar acessando, assistindo junto com a gente, para poder aprender. E aqui ele segue. A quem então é o homem de responsabilizar? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Jogamos o nosso dinheiro, apostamos com ele, não é? E queremos, assim, ter plena consciência de que a gente vai ganhar o salário todo. Eu tive uma companheira, um amigo, que ele foi mandado embora e ele entrou em determinada igreja. E nessa igreja, a pessoa falou assim, eu sei que você perdeu o emprego,
que você está com o seu dinheiro você recebeu todo no bolso, coloque aqui que Deus vai triplicar. Aí ele parou, pensou e lembrou da família. 2 filhos e uma mulher para criar, gente. Como é que eu vou botar todo o meu dinheiro lá? Tive muitos amigos que perderam joias, né? Então, a nossa própria maneira de pensar. É o momento em que a gente vive que faz com que a gente, no impulso, tenha aquele impulso. Mas é preciso parar, respirar, pensar e fazer o que é certo. Quer dizer, aí às vezes a pessoa vai culpar a providência, né? A má fortuna, a má estrela, quando nada disso é verdade. Ele é mesmo autor do seu próprio infortúnio. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um móvel contingente do cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar para melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, quando a gente melhorar moral e intelectualmente, quando a gente parar para raciocinar naquilo que nós estamos fazendo, nós vamos evitar muitos males para a nossa própria vida. E no item 5, né, ele fala assim: as leis humanas atingem certas faltas e as punem. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, né? Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Existem faltas que ficam impunes. Existem coisas que acontecem e nós não vemos. Quantas pessoas desencarnam, né? E são, assim, agora o índice de desencarne de feminino, de feminicídio está muito grande. E às vezes é um crime que não aparece. Só vai aparecer depois o corpo. Mas esse crime, ele não fica aos olhos da espiritualidade sem ser examinado. Então, quando nós retornamos à pátria espiritual, que nós vamos de novo passar por toda aquela situação e vamos planejar um novo reencarne, nós vamos acertar as contas com aquela situação que ficou fora das vistas das leis de Deus. Fora das vistas das leis humanas. Porque nas leis divinas, nada passa desapercebido daquilo que nós fazemos com o nosso irmão ou conosco mesmo. Com o nosso fígado, com o nosso coração, com o nosso sono, com o nosso corpo, não é? Nada disso passa impune. E muito menos com os nossos gestos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm força. Quando a gente pensa mal de alguém, nós estamos jogando veneno dentro do nosso próprio ser. E depois reclamamos porque ficamos doentes. Mas isso é a absorção do corpo por aquele mal que eu desejei a alguém. Então ele vai dizendo assim: não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Isso aqui das leis de Deus, tá, gente? Das leis divinas. Daí segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Pode ser uma coisa mínima. Pegar um lápis, uma caneta, uma cola numa loja, até uma coisa máxima. Tirar a vida de alguém, tirar a esperança de alguém, né? Induzir alguém ao erro, obrigar alguém a fazer alguma coisa. Vamos lá, a gente vai ter um lucro danado. Prender jovens, mocinhas, colocar... Hoje em dia já estamos vendo pessoas sendo escravizadas em pleno século XXI. 2 senhoras foram libertas de escravidão, uma até com 60 anos de idade. Catava latinha para poder sobreviver. Então a gente precisa estar atento. Dão-lhe então experiência e fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para o futuro. Evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que o motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Muitos de nós não acreditam em nada. Nem é espiritualista, mas não acredita em nada. Mas a nós cabe fazer a nossa parte.
Quando olham para nós, percebem alguma coisa e dizem, sabe de nada, está lá perdendo o tempo dela. Mas um dia vai estar como nós, né? Porque o maior de todos aqueles que fez as maiores barbáries, um dia vai estar na mesma posição que nós, entendendo e compreendendo a palavra de Deus. Porque a cada um no momento evolutivo. Muitos de nós ainda não entendem as mensagens de Jesus. Às vezes até nós, que já convivemos dentro da doutrina espírita, temos dificuldade de entender o desencarne dos nossos entes queridos, as separações, as doenças, os males, os reveses. Muitos de nós ainda têm essas dificuldades. Então, meus irmãos, nós temos telhado de vidro e não podemos jogar pedra no telhado alheio. O que nós temos que continuar fazendo é crescer na nossa espiritualidade, porque uma coisa, todos nós estamos fadados ao progresso. Isso é da lei. Nós vamos crescer, vamos progredir e todos nós um dia vamos ser anjos. Por isso a gente trabalha hoje, por isso a gente se esforça, para que quando a gente retorne à pátria espiritual, retorne cadinho melhor do que a gente veio. Pelo menos com 30% daquilo que nós viemos fazer feito. Tendo toda a ajuda necessária da espiritualidade amiga. Então, se assim, olha só, ele diz aqui, entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando chega a nossa idade, né? Quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira, desculpem. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. Olha que coisa linda isso, gente. Quanta esperança para cada um de nós. Não é deixar para depois, mas é ter certeza, né? Que mesmo errando tanto, para nós vai brilhar o sol de um novo corpo, de uma nova oportunidade, de um novo recomeço. Experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, meus queridos irmãos, todos nós, eu, você, aquele que vai nos ouvir, aqueles que estão passando por muitas dificuldades durante esse processo de pandemia, né? Onde muitas pessoas estão entrando em grande desespero pelo medo. Que o medo não invada os nossos corações, que tenhamos fé e confiança, que tenhamos esperança, uma esperança forte e viva, né? De que Deus, nosso Pai, nos enviou esse vírus para evitar coisa muito, mas muito pior. Que nenhum de nós tem nem a dimensão de entender o que aconteceria se não fosse essa Covid. Muitos de nós talvez não estivessem nem mais encarnados e talvez o planeta, não sei. Hoje existem armas de destruição em massa e nós precisamos orar por todos esses homens e mulheres que ainda trabalham e militam nesta situação. Precisamos orar por todos aqueles que ainda fabricam armas pensando na paz. Quando a paz começa em mim, quando eu me sinto um ser pacificado, quando eu me sinto um ser pleno de harmonia e de luz, não é fácil. Nós temos o trabalho, nós temos a escola, nós temos o nosso dia a dia, nós temos a família, nós temos diversos leques que nos fazem muitas vezes perder o equilíbrio. Mas aí é que vem o poder da oração. O desejo de estarmos em comum com Deus e de seguir com Ele sempre, na marcha progressiva da vida. Para que cada um de nós, meus irmãos, possa estar convicto de que nós não nascemos no berço e não perecemos no túmulo. Que a vida continua,
que mesmo milhões de erros que nós tenhamos cometido, o nosso Pai, o nosso irmão Jesus nos disse que através do nosso Pai, foi Ele que nos ajudou a chamar a Deus de nosso Pai. Ele espera por nós com todo o amor, com todo o carinho, com toda a luz. Então, queridos irmãos, nós vamos estar encerrando por aqui, esperando sinceramente, que cada um entenda quais são essas causas atuais das nossas aflições, essas angústias, esse corre-corre frenético por ter, em detrimento do ser, que cada um de nós precisa buscar dentro da sua religião o seu ser espiritual, aquele que transcende, aquele que é amoroso com o nosso Pai, aquele que acredita em Deus, aquele que é amoroso com os nossos irmãos. Há pouco tempo atrás falamos sobre a misericórdia, que é esse colocar no lugar do outro, esse amor que vem do coração. Que nós possamos ter esse amor que vem do coração com todos os nossos irmãos, meus queridos companheiros, tanto aqueles que convivem conosco, como aqueles que já passaram para outra vida. E que às vezes nós dizemos assim, fulano está prejudicando a minha vida do outro lado. Tenhamos bastante serenidade para pronunciar essas palavras e muita oração para todos aqueles que convivem conosco, tanto na carne como fora dela. Então aqui nós encerramos esse nosso momento, mais uma vez em prece, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos pela oportunidade que tivemos, Senhor, desse estudo dessa noite. Que a sua luz, a sua paz, a sua força se estenda sobre todos nós, Senhor. Ampare a humanidade inteira, encarnada e desencarnada, e ajuda-nos, Senhor, a entender os reveses da nossa vida, da nossa existência, com serenidade, sabedoria e muito, muito entendimento das suas sábias e amorosas leis. Abençoe a todos os cientistas, Senhor, pela fabricação da vacina. Ilumina todos os profissionais de saúde, Pai, no não desperdício desse líquido tão precioso quanto a água. Abençoa, Senhor, a todas as nascentes. Ilumina os nossos governantes e derrama, Senhor, sobre a pátria do Evangelho e sobre todas as pátrias a sua santa e misericordiosa paz. E assim, Mestre Jesus, nós encerramos esse estudo na tua santa e bendita paz, agradecendo a nossa mentora Teresa, a espiritualidade amiga e a paciência de cada um de vocês para nos ouvirem, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Paz e bem em nome de Jesus, Um bom final de semana a todos vocês, um bom 2021, que seja um ano vibrante, um ano de boas expectativas, de continuidade de trabalho, Continuamos trabalhando firme. As casas estão fechadas, mas os apps estão abertos, as redes sociais estão aí e nós estamos aqui trabalhando para Cristo. Muito obrigada. Fiquem com Jesus. Obrigada pela paciência em me ouvir. Fiquem todos em paz, graças a Deus.